Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Eu sou a Nina20 e gostaria de falar sobre o novo programa do governo chamado Brasil Sem Misoginia, tá bom? E para você que acabou de chegar no canal, nós estamos aí começando essa comunidade, então você é super bem-vindo aqui e os seus comentários também são super bem-vindos e quero dizer para vocês que fora as ofensas pessoais, como esse canal ainda é um canal muito pequeno, eu estou respondendo vocês, a opinião de vocês no comentário e a opinião de vocês, é claro, é muito importante, tá? Então, vamos trazer o vídeo aqui. Lembrando que eu ia fazer um vídeo a respeito disso, era na... Eu não sei se eu fiz quando saiu a bomba, vamos dizer assim, que eu vou chamar isso aqui de bomba, mas aí eu senti que eu tava assim meio sendo muito... Como que eu vou dizer? Exagerada, talvez, vou chamar exagerada. E depois eu pensei assim, ok, eles podem, né? Porque não existe censura para eles. Mas tendo em vista que alguns canais que defendem aquilo que eu defendo fala com muito mais apaziguamento, eu pensei que era um pouco perigoso, dependendo do tom de voz que eu falasse. Então, vamos manter toda essa postura da gente e toda essa, né, que faz parte, né, para a gente poder trazer a opinião sobre o que eu acho que está acontecendo. Bem, findo isso, vamos falar sobre a questão do Brasil sem misoginia. Vamos entrar aqui, eu trouxe aqui para vocês, fui direto da fonte, tá? Porque, infelizmente, a gente está passando por alguns momentos um pouco obscuros da nossa democracia brasileira. Então, eu pensei, não, vamos direto da fonte, vamos falar sobre direto da fonte para não ter erro, tá? Então, assim, não peguei de rede nenhuma, não peguei de canal nenhum, eu fui direto na fonte, aquela fonte publicou aquilo, porque para aquela fonte era importante, tá bom? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui o Twitter da Janja, né? Porque parece que tudo a respeito desse programa do Brasil Sem Misoginia parece que ela foi o foco e não a própria Cida, né? Que ela chama Cida Gonçalves aqui, ó, tá aqui, né? Que ela é ministra das mulheres. Eu senti que isso aqui foi muito mais um programa que quem abriu foi a Janja do que foi a Cida, mas vocês vão ver aqui, né? Então vamos lá. Hoje, o Ministério das Mulheres lançou o Brasil Sem Misoginia, uma iniciativa para provocar debate e estimular ações de proteção, acolhimento e segurança de todas as meninas e mulheres. Aí ela parabenizou a ministra por todo o trabalho que tem desenvolvido e ela falou sobre a luta contra a misoginia, contra a luta de todas e todos nós. Tá, destaquei também o quanto fiquei feliz ao ver empresas como Google e Facebook aderindo à iniciativa. Então vamos ver o vídeo aqui? Gente, lembrando, esse vídeo aqui é do próprio Twitter dela, tá aqui com coisinha. Por que eu tenho que insistir nessas merdas? Porque o Brasil tá chegando numa situação que tudo é fake news, que não sei o que, blá blá blá. Então eu falei assim, não, então vamos direto à fonte, que a gente comenta direto da fonte. Vamos lá? Eu queria dizer que é uma alegria, que é uma satisfação, que é tudo isso, mas esse é um momento que talvez a gente não precisasse, né, tá acontecendo. A gente tem que se reunir, né, para falar sobre misoginia, para dizer que nós, mulheres, não aguentamos mais a violência, a misoginia. Vou ser muito breve em falar para vocês, porque eu sempre gosto muito de ouvir a ministra Cida, ela é uma inspiração e eu sei a caminhada que ela tem feito. E teve um momento que para mim foi muito simbólico, Cida, e você comentou comigo ali agora, e eu falei disso ontem, numa reunião ministerial, em que você falou sobre a questão da misoginia. Então tá, então antes de haver um lançamento desse programa, houve uma reunião ministerial. Me assusta que quem apresenta um projeto não é o nosso presidente e eu não vejo a Cida no próprio Twitter dela, na própria Janja aqui falando. Quem está falando aqui é a Janja no Twitter dela. Depois eu vou fazer um outro framing aqui para vocês verem, mas em momento algum eu vi a Janja falando sobre o projeto e colocando a Cida para falar alguma coisa, tá? Eu ainda não entrei no coisa aqui da Cida, não entrei no Twitter dela, mas eu andei dando uma buscada ali, em momento nenhum a Janja protagoniza a Cida, que é a ministra das mulheres. Entendem? Ela é o grande centro. E ela, reparem, a gente efetuou uma reunião entre ministros. Eu acho esquisito porque eu nunca vi primeira-dama fazendo isso. Entendem? Então, é isso que, sinceramente, me incomoda mais. Porque eu nunca vi primeira-dama convocar reunião de ministros, a primeira-dama apresentar um projeto à frente de uma ministra, né, que tem ali o cargo e tudo. Então, isso me chama muita atenção, que é ela que está à frente. Mas vamos continuar.
e que você chamou a responsabilidade dos ministros homens, né, dos homens que estavam naquela sala, e ali eu estou incluindo também o meu marido, o presidente Lula, porque eles têm que ser parceiros nessa caminhada. Eu falei aqui de foto na rede social, fiquei muito feliz de ver a Google e o Facebook aqui assinando esse protocolo, né? Porque é ali que é onde acontecem as maiores violências. Então, vamos lá. Então, gente, isso aqui é baseado nas coisas que ela tá falando. Então, assim, foi o pessoal da Face, foi o pessoal da Google, e ela diz que o maior local de violência é justamente nas redes sociais, tá? Quando a gente fala do quesito misoginia, eu fiz um vídeo sobre misoginia já, eu vou deixar esse vídeo no final desse aqui, tá? E esse vídeo fala sobre uma questão que eu acho muito interessante, porque está sendo responsabilizada, ou estão trazendo a responsabilidade a questão da misoginia por causa de rede social. Ou seja, a misoginia só começou a ser um problema a partir do momento que as pessoas tiveram a liberdade de falar sim algumas coisas nas mídias sociais. Então, antes disso, ao que tudo indica, a misoginia não incomodava. Entende? Então, eu quero entender qual que é o público que dentro desse projeto, dentro desse Brasil Sem Misoginia, né, dessa iniciativa, né, eles chamam de iniciativa, né, do jeito que eu vi aqui. Eu quero entender realmente quem tá por trás desse projeto, porque quando no outro vídeo eu fui buscar o que significa a palavra misoginia, é muito mais um desrespeito à figura da mulher, mas esse desrespeito não diz apenas em rede social, é um desrespeito geral. E se antes de existir tantos canais que falavam, tantos canais que acabavam pregando um certo... alguns canais pregam sim ódio, mas outros canais, como o meu canal, né, que vocês estão com o link aí, que prega vamos dizer assim, uma conversa, um diálogo, um canal que possa trazer essa questão, né, trazer as mulheres e falar assim, gente, vamos fazer uma autoanálise do que está acontecendo, vamos verificar o que os homens também, de certa forma, qual é a reclamação, vamos entender o outro, vamos ter mais empatia pelo outro. O que começa a acontecer? Eu percebo que parece que eles querem calar justamente essas pessoas, entendeu? Se vocês forem no meu outro canal, vocês vão perceber que eu trago alguns reactings de algumas pessoas que se intitulam como não adoradores, mas tipo que seguem, né? A filosofia Red Pill ou o movimento Red Pill, não sei como vocês queiram chamar o movimento. E eu começo a perceber como é interessante, porque alguns falam a respeito das mulheres com um tom de muito mais conselho, muito mais preocupação do que realmente com um tom de apontar o dedo. O que eu quero dizer, eu não estou dizendo para vocês que não existam esses cenários, mas eu me pergunto por que esse programa, neste exato momento, ele vem a público, ele vem à tona, porque misoginia não é uma coisa de rede social. A misoginia, ela pode ser em qualquer ambiente onde você esteja, fora de rede social. Não quero dizer para vocês que a misoginia apenas existiu no momento que a internet se popularizou, porque dizer isso é uma coisa estúpida. A misoginia, a palavra misoginia, ela existe a partir do momento que a mulher é mulher e ela passa a ter alguns tipos de agressões, sejam psicológicas, sejam morais, sejam de qualquer espécie, o que? No momento que, honestamente, as redes sociais estão aí e a gente não tem que imaginar que é por aí, entende? Se a gente teve uma oportunidade como o governo de esquerda, esses governos que estão realmente preocupados com uma classe social menos beneficiada, como as mulheres, né, que eles colocam que são as mulheres, a pergunta que eu faço para vocês, e essa é uma das perguntas, um dos tópicos mais importantes, como é que eu vou dizer para vocês? Desculpa, eu dei uma pausa aqui, né? Mas enfim. A pergunta que eu faço mais importante teve tantos anos para a gente falar sobre as pautas femininas, sobre as pautas das mulheres. Por que isso está acontecendo só agora? Por que isso não aconteceu antes? A gente teve primeiro o governo PT, segundo o governo PT, tivemos meio governo Dilma e agora nós estamos no primeiro ano do governo Lula e só agora
é que misoginia virou um problema. Por quê? Porque antes não existia misoginia, antes não existia essa preocupação. Então, para mim, a misoginia, ela vem como... Eu não tenho outro nome a não ser a travestida de censura. Censurar o quê? Censurar quem está criticando o que está acontecendo. Não interessa se é homem ou mulher. No outro vídeo eu explico para vocês. Não interessa. A crítica é sempre essa. E eu quero trazer... Eu vou terminar de assistir esse vídeo dela e eu quero vocês aqui comigo até o final para a gente discutir isso aqui juntos. No outro vídeo sobre que eu falo, né, da questão da misoginia, eu trago um projeto de lei de uma deputada petista chamada Dandara. Eu li o projeto de lei para as câmeras, para a gente analisar, tá? E esse projeto, ele não passou, não sei se esse projeto vai passar, e é um projeto que é um dos projetos mais estapafúrdios, mais esdrúxulos que eu já vi até hoje. E eu me pergunto qual é o objetivo final desse projeto, porque se o objeto desse projeto é criminalizar, nós já temos crimes contra a honra, né? Que é calúnia, difamação, injúria. Então, e quando eu vi esse projeto de lei, eu não vi esse crime querendo... Como se... Porque, imaginem só, quando a gente tem a situação do feminicídio. O feminicídio, ele tá dentro do homicídio, dentro do crime do homicídio, só que ele é uma qualificadora do crime. Então, ao invés de eu ver a misoginia como uma qualificadora dos crimes contra a honra, não, eles querem criminalizar, mas colocar aquilo mais ou menos no texto legal onde está a questão do racismo, entendem? Então, assim, essa foi a primeira coisa que eu achei meio esquisita nesse projeto. Mas, enfim, o projeto não foi pautado, o projeto continua sendo um projeto, mas qual que é o ponto? E esse é o mais importante. Para a gente criminalizar qualquer coisa, tem que passar pelo parlamento. E o que eu vi aqui nesse projeto sendo feito pela Janja, né? Porque eu não sei se foi a Cida que fez, para mim, quem está à frente do projeto é a Janja, como ela está à frente das reuniões dos ministros, quando ela está escrevendo um bilhetinho no comunicado oficial ao lado do nosso presidente Lula, né? Querendo você goste ou não do presidente, infelizmente ele é o nosso presidente, para alguns é felizmente, mas para mim infelizmente, né? E aí o que acontece? Ela tá ao lado dele num discurso oficial, sendo que eu nunca vi nenhuma primeira-dama ao lado de um presidente num discurso oficial, porque o papel da primeira-dama não é auxiliar um presidente num discurso oficial. Eu nunca vi isso em país algum. Normalmente, as primeiras-damas, elas estão muito mais colocadas em alguma espécie de um serviço social, alguma coisa assim. E eu vejo a Janja com esse papel, de convocar ministro. Ela mesma diz, convocar ministro, conversar com o ministro, dar papelzinho pro Lula, para ele ler lá enquanto ele está fazendo um comunicado oficial, ou então tá à frente de um projeto, ou seja, está à frente da própria ministra das mulheres para esse projeto. Então, eu me pergunto qual é o papel dela e qual é o papel, onde é que está a atribuição da ministra e qual que é o papel do nosso presidente. Está tudo muito bagunçado. E essa desorganização é extremamente preocupante, principalmente porque no Brasil a gente tem presidencialismo, então o nosso presidente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. E existe poxa, há tantos ministérios, há tantas pessoas, é uma máquina tão inchada e é uma bagunça que, para além dessa grande bagunça, nós temos aí uma primeira-dama que faz às vezes de um presidente da República, faz às vezes de uma ministra. É muito esquisito mesmo. Tá, qual que é o segundo ponto? E esse é o mais importante do vídeo. Não houve aprovação dessa lei criminalizando. E quem faz as leis, quem aprova as leis, é o parlamento, e o máximo que acontece é chegar, mas isso não é o caso das emendas constitucionais, mas todo o resto volta para o presidente sancionar ou não, o presidente da República, tá bom? E o que acontece? A Janja, e nós vamos terminar o vídeo dela, tá bom? A Janja, ela traz essa iniciativa, prestem atenção, isso é muito importante. O Google e o Facebook tem que estar lá, ela agradece. Por quê? Porque eles vão combater a misoginia como? Com atitudes através dessas empresas. Então, qual que é a minha pergunta? Mas peraí,
é o governo federal, é o executivo que vai cobrar empresas de tirar páginas do ar, desmonetizar conteúdos que ela entende que talvez sejam misóginos. Quem vai fazer sabe, não existe... Quando eu vi o projeto de lei, o projeto tem, por querer criminalizar, ele tem alguns verbos que é tipo, vejam no outro vídeo. Esses verbos são muito importantes para a gente definir se aquilo está dentro da tipicidade, do escopo do crime, tá? Vocês me perdoem se eu não disser as palavras corretas, já tem muito tempo que eu deixei o direito, tá bom? Então, o que acontece? Por que tem lei? Para as coisas não serem feitas sem parecer que é um regime, sem parecer que é uma ditadura. Quando você cria uma iniciativa e cobra uma empresa privada ou algumas empresas privadas de desmonetizar, de bloquear, de calar a pessoa, isso para mim não é um regime democrático. Isso para mim é um regime ditatorial. De ter alguém que cria uma iniciativa, joga a responsabilidade para empresas privadas e fala, isso tem que ser cortado. Isso para mim é censura. Isso para mim não é nenhuma iniciativa misógina. Para mim é uma iniciativa que eles chamam de Brasil Sem Misoginia, joga um monte de empresa para fiscalizar, cobra essas empresas essa fiscalização, não há nem tipificação legal, isso tem que passar pelo parlamento, isso não passou pelo parlamento. E bem, estamos aqui, ela à frente do projeto. Entendem? Eu acho isso tão perigoso, mas tão perigoso, vocês não têm ideia. Porque eu vejo uma pessoa que chama ministro, uma pessoa que dá bilhetinho pro Lula, pro comunicado oficial e tá do lado dele. Assim, o que a gente pode esperar, sabe? De uma primeira-dama que tá fazendo isso. Porque, assim, quando eu vejo alguém... E, assim, sem um voto, tá? Porque quando... essas iniciativas, por que a gente tem ministros? Porque esses ministros são nomeados para estar à frente de determinados projetos, sim, entendeu? E que esses projetos, eles entram em ação. E esses projetos, normalmente, são projetos do executivo. Então, são projetos que eles não visam criminalizar quem julga, ou quem coloca, sei lá, na cadeia, quem coloca pena, tudo isso faz parte do judiciário, não faz parte do executivo. Então, assim... Se o legislativo faz lei e as leis não foram feitas e ela entrou com uma iniciativa, e se o judiciário não vai fazer nada, porque qualquer coisa que ele fizer e não tiver o legislativo falando que deve ou não deve fazer, então de repente a gente tem um executivo que vai cobrar empresas privadas para tirar essas contas do ar. Para mim isso não chama... iniciativas contra a misoginia. Para mim não tem outro nome a não ser censura. E quem faz essa censura normalmente é um chefe de Estado, o chefe de governo, que implanta um regime. Por quê? Porque vai haver para esse chefe atribuições de presidente da República, de criar leis, de vetar leis, de punir as pessoas que devem ser punidas, entendeu? De mandar, de censurar, de mandar para a cadeia sem ter nenhum processo legal, sem passar pelo judiciário. Então, o que eu sinto muito a Janja com essa iniciativa dela? Nós vamos cobrar vocês, empresas, de tirar do ar. Compete a vocês, empresas, fazerem um juízo de valor do que é misoginia ou não. Ou então, sei lá, se ela vai querer estar à frente desse projeto para virar para essas empresas e falar assim, tira essa conta do ar, essa conta do ar, essa conta do ar. E se para mim isso não é um regime ditatorial, eu não sei o que é. Porque a gente não tem lei para isso, a gente tem um projeto de lei que nem passou na Câmara dos Deputados e nem passou no Senado. E nós temos um judiciário que nunca deu palpite a respeito disso, entendeu? Que nem está na pauta de ser discutida por um judiciário. E quem tem que fazer essas coisas é o judiciário, não é o executivo. É o judiciário, através das leis, no cumprimento das leis, que tem que fazer esse tipo de atribuição. E não uma primeira-dama. Vocês compreendem? Então tá bom, vou finalizar aqui o vídeo porque nós estamos quase chegando a 20 minutos. Mas, gente, tome muito, muito cuidado com tudo isso que está acontecendo, porque eu estou escandalizada e eu estou com medo do que está transformando o Brasil. Vamos terminar. Né? Quando a gente fala de misoginia, de ataque às mulheres, eu tenho falado, todas as vezes que eu falo em público, eu falo disso, eu sei muito bem o que eu tenho sofrido,
né, nesses meses de governo, né, com os ataques na rede social, com a exposição do meu corpo, com fotos falsas, com agressões, com tudo isso. Então eu fico... Tá, então vamos lá. Eu não sei sobre o que ela tá falando, não sei o que ela viu, tá? Mas, por exemplo, todas as vezes que eu tive a oportunidade de tecer alguma crítica dela, não é para ela ser mulher, tá bom? Eu teço diversas críticas da posição muito complicada que ela acredita na cabeça dela que uma primeira-dama tem que fazer. Porque, para mim, ela está passando das atribuições de um presidente da República, ela está criando iniciativas passando por cima de uma ministra, e ela está criando uma iniciativa para o quê? Para punir e jogar em cima das empresas, cobrar das empresas para punir essas pessoas que estão falando nas redes sociais, sendo que ela nunca recebeu um voto para ela estar chefiando da maneira que parece que ela está chefiando, porque se um comunicado oficial de um presidente da República ela manda bilhetinho sobre o que ele tem que falar ou deixar de falar, peraí, ela está passando por cima de um comunicado oficial de um presidente da República, qual é a posição dela para fazer isso? Entendeu? Ou tinha feito isso antes e não na frente das câmeras. Então, por quê? Porque isso traz essa questão do tamanho do poder que ela acha que ela tem e que ela tem feito. Né? E aí ela cria essa iniciativa, vai cobrar das empresas, vai cobrar o quê? Para desmonetizar, para bloquear, o que é que ela vai provar? Mas é ela que faz isso ou é o judiciário, é o juiz que vira para essas empresas e diz assim, bloqueia a conta? Ou vira e fala assim, tira, né? Desmonetizem o canal, entendem? Bloqueiem o canal, tirem o canal do ar. E isso são coisas, isso são atribuições que apenas o judiciário pode pedir para fazer, com base legal, pelo legislativo, e pronto, é assim que funciona. E não uma primeira-dama cria uma iniciativa e diz que vai cobrar as empresas para o quê? Para silenciar as pessoas que não concordam com ela. É isso que ela quer fazer, sabe por quê? Porque no final do discurso não é só sobre as mulheres, ela está dizendo aqui, fui eu, é o meu corpo, é o que eu estou falando. E outra coisa, se ela hoje está extremamente criticada, é porque ela tem motivo para isso, porque ela está usando o próprio Twitter dela para colocar coisas absurdas para eventos catastróficos que acontecem no Brasil, enquanto ela está viajando em um hotel 5 estrelas e bancando a blogueirinha. E eu tenho todo direito para falar isso, e não é porque ela é mulher, não. É porque as atitudes dela nem como primeira-dama condizem. E ela quer ser uma primeira-dama diferente, como? Não sendo primeira-dama. Agora eu não sei que papel que ela quer ter. Então, terminando aqui, porque, meu Deus, 22 minutos, mas é porque eu me frustro muito com isso. Fico muito feliz que são duas mulheres que estão representando aqui a Google e o Facebook, e a gente vai cobrar de vocês. Tá vendo? A gente vai cobrar. Quem é que tem que cobrar? A atribuição de determinar se vai bloquear uma conta, se vai desmonetizar uma conta, se algum conteúdo que é um conteúdo que não é benéfico para a população brasileira, quem determina isso é o judiciário seguindo as leis que o legislativo aprova. Não é ela que tem que cobrar, é o judiciário. Então agora ela tá aqui, ela tá acima do Supremo, é isso? A gente vai cobrar para que esses ataques nas redes sociais sejam criminalizados. Como que essas empresas privadas têm que criminalizar? Elas não têm que criminalizar. Elas só fazem determinações legais, determinações que o judiciário, junto com o Ministério Público, que está por trás, é só eles que assim, nem o Ministério Público faz isso. O Ministério Público, ele representa, né, as pessoas, ele é um agente acusador, ou seja, mas no final quem decide isso é o judiciário. E ela diz que os ataques nas redes sociais sejam criminalizados, mas espera aí, vai ser a Google, vai ser a Face que vai criminalizar? Por quê? Porque ela está pedindo? Porque ela está cobrando? Gente, olha que perigoso esse discurso dela. E, gente, de novo, eu tô aqui no Twitter dela para falar que não houve, né, que não... E assim, tá aqui, ela deixou a legendinha aqui e tá tocando exatamente aquilo que ela colocou, para não termos, para não achar que houve alguma interpretação errada, entendeu? Dados e essas contas sejam excluídas. Quem determina isso, ela finalizou aqui, né? Quem determina isso não é ela, é o judiciário. Deixa eu ver mais uma coisa aqui antes de eu finalizar o vídeo, que a gente entrou com a Cida Gonçalves com a iniciativa, e eu achei muito interessante, porque demorou 11 meses para a gente escutar o Ministério das Mulheres, né, fazer alguma coisa, que é tanto ministério e você vê nada acontecendo no Brasil.
só quer calar as pessoas, é isso que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. Se há alguma coisa aqui, dia 16 horas, 27 de outubro, tal. Deixa eu ver o que mais. Tá, vamos lá. O que mais tem aqui? Aqui, ó, tá vendo? A Cida, ela coloca o quê? Ela coloca a Janja aqui, tá entendendo? Eu queria uma fala da Cida, cadê? Brasil sem misoginia. Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui é a Cida, talvez? Não, essa aqui é a Nízia Trindade Lima, eu acredito, tá? Se eu não estiver falando besteira. Aí tá do lado aqui da Janja, essa Nízia. Aí colocaram as fotos de todo mundo, tal. Cadê um vídeo dessa Cida falando alguma coisa sobre o projeto? Tal, não sei o que, ao vivo, lançamento, não sei o que. Provavelmente ela deve ter falado aqui, né? Mas aqui, eu acho que essa aqui é a Cida, gente, não é não? Não sei. Ó, então a questão é o seguinte. Ela lançou o projeto, mas a gente sabe que quem tá à frente de tudo, mandando em tudo, dando discurso e tal, aquela coisa toda, a gente percebe que à frente é a Janja. A Janja já deixou o discurso aqui, né? Que tem que punir, tem que excluir conta, tem que criminalizar. Ela diz que nós vamos cobrar. Quando eu penso nós, eu penso no executivo, tá? Porque eu não entendi qual que é o papel da Janja nessa história toda, porque para mim, primeira-dama, ela não representa o judiciário, ela não representa legislativo e ela não representa o executivo. Então eu estou com algumas dúvidas de qual que é o papel dentro dela aqui para discursar, falar todas essas coisas, como primeira-dama. Eu estou realmente confusa. E quando ela fala que vai cobrar, quem vai cobrar? Nós vamos cobrar. É nós, o termo que ela usou é nós. Então isso significa que ela também vai cobrar. Além dela, quem mais vai cobrar? É quem está no executivo? Porque ela não pode falar pelo legislativo. Ela não recebeu um voto. Entendem? Ela não tem cargo de ministra, ela não tem nenhum cargo de confiança ali, ela é só primeira-dama. E judiciário não dá, você tem que ter indicação para estar no STF, indicação para estar no STJ, precisa passar num concurso para virar juiz e determinar. Então eu estou um pouco confusa de nós quem, além dela, é que vai cobrar as mídias sociais para bloquearem e excluírem essas mídias, porque a gente não tem lei, conforme eu disse, e outra coisa, nós também não temos... o judiciário não pode mandar prender pessoas, mandar criminalizar, mandar excluir conta e tal, se o quê? Se não tiver um requisito legal para isso. Então eu quero entender quem é esse nós dela. Isso me preocupa muito, porque é uma iniciativa que nós vamos fazer coisas assim, sem passar pelo legislativo, sem passar pelo judiciário, isso quebra todo o preceito, né, dos pesos e contrapesos entre o legislativo, o judiciário e o executivo. Então eu tenho as minhas dúvidas, tá bom? Vou deixar vocês por aqui. Foi quase 30 minutos e eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenha falado aqui, todas as minhas preocupações. Se você gostou do vídeo, já sabe, tem que fazer, dá aquele like, comenta. Eu quero muito ouvir o que você tem para dizer aqui, mas assim, eu estou terminando esse vídeo muito preocupada. O que é e quem está amando do país e quem é que tem o tipo de atribuição? Porque eu não entendo as atribuições da Janja e eu não entendo essa mistura de atribuições que, de repente, ela convoca reunião de ministro, tá do lado de comunicado oficial de presidente, tá mandando bilhetinho, tudo isso para mim é muito confuso. E eu começo a crer, isso me chama muita atenção, eu tenho medo do Brasil daqui para frente, tá? Porque... se eu vejo todas essas atribuições sendo confundidas pela própria primeira-dama, o que eu posso esperar de quem tem poder, de quem tem voto? Entendem? Então a gente fica por aqui. Take care.